Eu sempre falo para vocês aqui da importância do planejamento e das estratégias. E para ter planejamento e ter estratégia, a gente precisa de ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas importantes aí de planejamento. Já falei para vocês de algumas delas, como análise de SWOT, tem vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de uma outra ferramenta muito importante que é o mapa de empatia. Vamos ouvir o cliente? Olá, eu sou o Luciano Alto, estrategista de marketing e negócios. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para ajudar negócios e empreendedores a terem um melhor resultado. Só que é um melhor resultado com planejamento e com estratégia. Fui gestor de marketing e vendas em várias empresas de grande porte, como Ambev, Telemix Celular, Claro. Tenho mais de 20 anos de experiência, fui empreendedor também como você. Tive uma agência de publicidade com mais de 30 funcionários que atendeu a Direcional Engenharia no Brasil inteiro durante muitos anos. Então, sei bem como é que é essa caminhada. E hoje eu sou consultor, mentor e estou aqui para te ajudar. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, não sai daqui do vídeo, continua aqui no vídeo, porque aqui não é papinho de guru da internet, é conversa com quem sabe e tem estratégia. Até mestrado em gestão estratégica eu já fiz, então vem comigo. Hoje, gente, vamos falar do mapa de empatia. Mas o que é isso, Luciano? Então, vamos dar uma volta aqui antes de falar. No mapa de empatia, a gente vai ouvir o nosso principal ativo, que é o nosso cliente. Ele é uma ferramenta de planejamento estratégico, onde a gente procura trocar de lugar, ir para o lugar do cliente. Aquela velha história lá, né? Calçar os sapatos do outro, né? Então, é uma ferramenta que nos possibilita fazer qualquer planejamento, mas pensando e olhando, falando como o cliente falaria. Ele é fundamental para que a gente tenha planejamentos mais assertivos, que efetivamente vão gerar resultado para o seu negócio, porque estão gerando resultado para o cliente, estão atendendo as dores, as necessidades, os objetivos e expectativas do cliente. Ele é uma ferramenta para garantir que o planejamento não é o planejamento que você acha que tem que ser feito, que você acredita ou que alguém acredita, mas é o planejamento que o cliente acredita que vai gerar resultado para ele. Essa é uma ferramenta super importante que tem que ser utilizada numa jornada de planejamento. Vamos conhecer? Então, gente, esse é o famoso mapa de empatia. E como aqui a gente também fala de inovação e de tecnologia para ajudar no seu negócio, para apresentar ele aqui, eu estou apresentando ele através de um site onde você pode conseguir essa ferramenta gratuitamente e até, às vezes, criar o seu próprio modelo de mapa de empatia. Ok? Então vou apresentar ele para vocês aqui, a base do que é o mapa de empatia. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer um exercício como se agora você fosse o seu cliente e você vai responder todos os questionamentos que esse mapa de empatia traz pelo olhar do seu cliente. Então ele ajuda muito a gente a pensar e a raciocinar pela ótica do cliente, percebendo a necessidade do cliente, quando a gente, por exemplo, não tem tempo ou não tem dinheiro ou não tem os dois para fazer pesquisa. A gente não consegue ouvir o cliente de uma maneira formal, então a gente pelo menos tenta se colocar no lugar dele. E se você mergulhar nesse exercício com a profundidade que ele precisa, vai ser efetivo, vai te ajudar bastante. Então, o mapa de empatia aqui, vamos começar lá. Primeiro quadrante ali, como estamos sendo empáticos, né? Quem é a pessoa que queremos conhecer? Em que situação ela está? Qual é o papel dela nessa situação? Então, nesse momento aqui, a gente já começa a se colocar no lugar do cliente, tentando traduzir aí quem é essa pessoa, o que ela espera, qual é o papel dela nessa situação. Nessa parte, a gente está falando muito da questão dos objetivos. Quem é essa pessoa está no primeiro quadrante. No segundo, o que ela precisa fazer hoje de diferente, quais são as tarefas, que decisões ela precisa tomar e como é que a gente vai saber se ela está sendo bem sucedida. Então,
Eu entendi quem é essa pessoa, depois eu vou entender o que ela precisa fazer. Entendi o que ela precisa fazer, eu vou continuar essa jornada pensando no que ela vê no seu meio profissional, o que ele vê no seu ambiente, o que ele vê os outros falando e fazendo, o que ele está lendo ou assistindo. Aqui, quando a gente fala do que ele vê, é para que a gente também comece a ter um planejamento onde a gente perceba onde esse cliente também busca informações, quem influencia ele. Dessa forma, você vai ter uma comunicação também mais assertiva, que é a mesma coisa quando a gente pensa no que ele fala, né? Que já escutamos ele falando e o que imaginamos ele falando. Então, preciso entender aí o que ele já fala sobre esse assunto, o que a gente já imagina de informação que ele tem. Vocês estão percebendo que isso é uma jornada, né? Começou lá na empatia, quem é, o que ele precisa, qual que é o papel, foi para o que ele precisa fazer, quais são as necessidades dele, para atingir essas necessidades, o que ele vê, o que ele fala. Depois a gente vai entender o que ele faz hoje no dia a dia dele, como é que a gente observa isso, como é que a gente imagina ele fazendo. Seguindo, a gente vai entender o que ele escuta. O que ele escuta no dia a dia sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço. O que ele escuta os outros dizerem, o que ele escuta dos amigos, dos colegas, o que ele escuta de outras pessoas sobre o nosso mercado, sobre o nosso setor, sobre o produto com o qual você atua, que você quer vender para ele. E no cerne do negócio, no centro, tá? A gente vai explorar o que ele pensa e o que ele sente, sejam dores e desejos. Que dores ele tem, quais são os medos, frustrações e ansiedades que ele tem que o seu produto vai resolver. Quais são os desejos, as vontades, as necessidades, esperanças e sonhos que ele tem que o seu serviço pode ajudar a resolver. Então vocês perceberam que isso é uma grande jornada de conhecimento. A gente escuta muito falar aí das jornadas de autoconhecimento. Essa é uma jornada de conhecimento sobre o seu cliente. Então, essa é a ferramenta que a gente chama de mapa de empatia. Vamos relembrar aqui, jornada, ser empático, entender qual é o papel dele, o que ele precisa fazer, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, o que ele escuta e, no centro de tudo, o que ele pensa e sente em relação às dores que ele tem e os desejos que ele também possui. Entendendo tudo isso, você vai conseguir ter um planejamento mais assertivo para o seu cliente, você vai conseguir ter produtos mais assertivos para o seu cliente e efetivamente vai atender ele melhor. Quando a gente fala gerar uma experiência melhor para o seu cliente e que experiência é resultado, é faturamento, essa ferramenta te dá uma base muito bacana para gerar e criar uma experiência relevante e fundamental para o seu cliente e fazer com que ele esteja com você durante muito tempo, porque essa é uma grande forma de ganhar dinheiro, vender sempre para os mesmos clientes. Então, esse é o nosso mapa de empatia, mais uma ferramenta que está aí para você aprender a fazer planejamento.